profundo. Eu vi o Senhor. Ele estava sentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, por um homem impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Tu és um Deus santo, Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus cheio de majestade, Tu és um Deus cheio de glória, cheio de poder, mais elevado que os céus, sublime, eterno, poderoso, onipotente, onisciente. Senhor, Tu és o Deus da glória, Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus da misericórdia, Tu és o Deus da bondade, da graça, do poder, da soberania, da sabedoria, fidelidade. Senhor, és o nosso Deus. Tremendamente santo és Tu. Nesta hora que o Teu Espírito flua em nosso meio, Tua palavra seja um livro aberto, Tua presença seja uma realidade, nós possamos transpor os limites da carne, transpor os limites da nossa alma, penetrando nos limites do Espírito e tendo verdadeiramente visões da Tua santidade. Que a nossa carne trema e gema, mas que ela seja totalmente dominada pelo Teu Espírito, santificada pela Tua presença, até que todo o nosso ser seja tomado por Ti e a Tua glória verdadeiramente se manifeste em nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. Sentai-vos. Santo, Santo é o exércitos. A terra está cheia da sua glória. Amados irmãos, seria impossível definir a santidade de Deus. Mas não há uma coisa tão necessária em nossos dias dentro da igreja do que uma experiência com a santidade de Deus. Há poucos instantes, nós podíamos ouvir no auditório, apenas num pouco de intervalo, o barulho das conversas. E nós pensávamos em nosso coração: a congregação terminou de cantar de glória, mas está longe de saber que a glória é. Quando a glória de Deus enche o templo, ninguém tem coragem de se mover, ninguém tem coragem de abrir a boca. Quando a glória encheu o santuário, os sacerdotes não podiam colocar-se de pé. Nestes dias, nós temos uma mensagem de Deus para a igreja. Para a igreja não apenas aqui, mas para a igreja nesta geração. Para a igreja nestes últimos dias. É um grito do céu, do coração de Deus. A noiva que deve ser preparada para o regresso do Senhor. E nós vamos parar nestes dias. Talvez alguns dos momentos sejam penosos para a nossa carne, mas nós teremos de enfrentar a realidade de que o Deus que nós servimos é um Deus tremendamente santo. E a santidade de Deus não pode tolerar a mínima sombra do pecado, porque Deus é luz e não há nele treva alguma. E qualquer um dos santos da palavra de Deus, que teve o vislumbre apenas da sua glória e da sua santidade, tremeu nas bases e pensou que ia morrer. Porque quando a carne começa a contemplar
um pouco só desta glória e penetrar um pouquinho só nesta santidade de Deus, pensa que vai morrer. Isaías diz: eu vi o Senhor. E eu disse: ai de mim, eu vou morrer. Eu vou morrer. Quando temos uma visão de Deus, quando temos uma visão da santidade de Deus, então o pecado em nossa carne e nossa alma se revelam e nós trememos, porque Deus nos chama a uma dimensão de vida que transcende o limite da carne, o limite da mente, o limite das emoções. Quando Deus se revela no meio do templo, há silêncio, há temor e há tremor. Buscando a face de Deus sobre o que ministrar, o Senhor nos levou a esta palavra e a revelação daquilo que Deus espera realizar nestes últimos dias dentro da igreja. Ninguém se iluda. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Há muita capa de religiosidade, há muita superficialidade de vida, há muita máscara de louvor e de adoração, mas sem santificação ninguém verá ao Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu lugar santo? Aquele que é puro de mãos e é limpo de coração. Quantas vezes em nossa liberdade, e nós às vezes invocamos os textos da palavra fora do seu contexto, para dizer no Espírito do Senhor a liberdade, e levamos uma vida relaxada. E não temos nenhum temor de Deus. E talvez pensamos que o temor diante da santidade de Deus fosse apenas uma experiência para o Velho Testamento. No entanto, quando nós chegamos em Apocalipse, verificamos que os seres viventes se prostram diante de Deus Pai e clamam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Há um clamor diante da santidade de Deus. Se Deus revelasse um pouco da sua santidade a nós, seria o suficiente para transformar as nossas vidas. Mas, amados irmãos, estamos vivendo num mundo tão pecaminoso e nos acostumamos tanto com os seus padrões, que os padrões da santidade de Deus parecem distanciados de nós. Ao longo destes dias, nós estaremos penetrando nesta palavra, particularmente em Apocalipse, olhando para a experiência com Jesus, cujos olhos são como chama de fogo. Estamos tão acostumados a ver um Jesus manso, humilde, amigo dos pecadores, andando pelas praias da Galileia, comendo com os homens, e nós nos esquecemos de que Ele foi, mas não é mais apenas aquele homem andando pelas praias da Galileia. Veremos que o discípulo mais íntimo, que o conhecia pessoalmente, ao vê-lo em sua glória, caiu a seus pés como morto. No entanto, aquele que ele viu é exatamente o Cristo que passeia no meio da igreja hoje. Nós o temos visto, nós o temos conhecido.
Deus colocou em nosso coração um peso de intercessão pela sua igreja. E muitas vezes parece difícil, porque parece maior do que às vezes a alma pode suportar. São as forças de intercessão que o Espírito de Deus começa a gerar em nosso espírito, para que Cristo seja verdadeiramente formado dentro de nós. Nós iremos percorrer esta palavra, e hoje estaremos lançando apenas a base desta santidade que Deus espera encontrar em cada um de nós. E na realidade, ninguém verá o Senhor sem esta santidade. Poderá haver muita aparência de religiosidade nos templos, poderá haver muita aparência de experiência. Nós teremos tremendas surpresas naquele grande dia, porque quando olhamos para o Apocalipse, as mensagens de Jesus não são dirigidas às igrejas locais. A palavra final de recompensa não é para a igreja local, mas é para o vencedor dentro da igreja. É para o vencedor. Aquele que vencer se sentará no meu trono. Aquele que vencer receberá um novo nome. Aquele que vencer. Só aquele que vencer. Ele venceu e nós venceremos. Mas talvez você pergunte: o que é a santidade de Deus? Como posso eu adquirir a santidade de Deus? Como pode um ser humano pecador provar a santidade de Deus? Cristo Jesus veio, e em Efésios no capítulo 5, Efésios capítulo 5, se os irmãos quiserem, poderão percorrer conosco vários textos da palavra. Se não, bastam concentrar-se ouvindo, e se tiverem dificuldade em encontrar depressa, então nem procure, apenas ouça ou acompanhe com o seu vizinho ao lado, que pode encontrar depressa. No capítulo 5 de Efésios, versículos 26 e 27, falando de Jesus, na última parte do versículo 25 diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Teria Jesus se entregado à igreja e amado a igreja sem nenhum propósito de receber alguma coisa desta igreja? Muitas vezes, nas nossas definições erradas de amor, nós dizemos que amar é dar sem esperar receber. Não é esse o amor divino. Deus dá para receber. Deus deu seu filho, Deus deu o melhor que ele tinha, Deus deu de si mesmo ao homem, a fim de receber o homem de volta para si. Deus deu para buscar, Deus deu para encontrar, Deus deu-se para receber de volta. E Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Santa e sem defeito. A igreja que Jesus Cristo virá será exatamente esta aqui que ele virá buscar. A igreja que Jesus arrebatará aos céus. A igreja que verdadeiramente formará o corpo de Jesus. Ela é gloriosa, ela é sem mácula, ela é sem ruga, ela é santa e ela é sem defeito. Ela terá aprovado o poder purificador do Senhor Jesus no mais profundo do seu ser. Ela terá sido santificada pelo poder de Deus. Nós temos que crer que esse poder de Deus santificador é mais tremendo do que o poder do pecado que destrói a natureza humana. E se nós acreditamos que o homem não pode viver a vida santa de Deus na terra, mas nós acreditamos que o homem pode viver na plenitude do pecado, nós estamos negando o poder e a eficácia da obra de Jesus Cristo realizada no Calvário. Nós estaremos declarando que Satanás tem um poder maior do que o poder de Deus. Mas esta é uma mentira do diabo. Ele tem levado a igreja a crer
que apenas quando morrer ela se tornará santa. Mas como podemos ser tão ingênuos em acreditar que a morte tem poder de santificar? Não. A morte não santifica. A morte é um inimigo de Deus. E é o último inimigo a ser vencido pelo Senhor Jesus, quando levantar das sepulturas aqueles que morreram. Quem tem poder santificador é Jesus Cristo. E esse poder santificador, ele opera dentro de nós aqui na terra. É aqui. Ele deu-nos poder sobre o pecado, mas dar-nos-á também o poder para vivermos a sua vida aqui. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 22. Colossenses, capítulo 1, versículo 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Leiam comigo, por favor, estas 3 últimas palavras: santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Efésios 1:4. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Esse é o objetivo de Cristo Jesus ao formar uma igreja. Essa é a igreja que Jesus Cristo vê. Quando Deus nos chamou, não se importou com aquilo que nós éramos, mas Ele olhou para aquilo que o poder de Jesus Cristo haveria de fazer em nós e através de nós. Quando viemos para Jesus, nós estávamos quebrados, manchados, machucados, feridos, totalmente distorcidos. A imagem de Deus desaparecera praticamente de nós. Nosso espírito estava morto, não tínhamos condições de penetrar no Santo dos Santos. Mas Deus olhou para Cristo naquela cruz do Calvário, e Ele sabia que pelo sangue remidor, homens e mulheres na terra seriam recriados, e pelo poder do Espírito de Deus que havia de habitar nestes corações recriados, o homem seria transformado de um degrau de glória a outro degrau, até chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. É exatamente isso que o Espírito de Deus está fazendo em nosso meio. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Leiam conosco, por favor. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus da paz vos santifique em tudo. Diga tudo. Tudo o quê? No espírito, na alma e no corpo. Quantas vezes nós estamos falando apenas de uma santidade em nosso espírito, como se a santidade fosse algo divorciado da nossa vida prática, do dia a dia. Eu sou crente, eu estou salvo, glória a Deus, aleluia. E chega um culto muito animado, todo mundo canta, dá glória, anima-se. Às vezes há uma boa animação da carne, rufam os tambores, todo mundo se regozija, mas não passa de uma excitação da carne. Todo mundo sai da reunião e ao sair dali, já as palavras torpes, as palavras críticas, as palavras de condenação, a inveja, a vaidade, o orgulho, o preconceito, a mágoa, a calúnia já começam a se manifestar. De Deus não se zomba. O mundo perecerá,
E se Deus destruiu a Sodoma e Gomorra, Deus não poupará este mundo. E o juízo começará pela casa de Deus. É pela casa de Deus que o juízo começará. O Espírito de Deus geme nestes últimos dias por uma igreja autêntica, que prova no espírito, na alma e no corpo a santidade divina. Andamos à busca de muita coisa, às vezes de um show de poder, de muitas emoções, mas quantas vidas piedosas e santas que podem refletir verdadeiramente o caráter de Jesus ele pode encontrar aqui na terra? Que o Espírito de Deus nos sacuda e nos faça abominar o pecado até o pó. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo está às portas. Se alguém tem dúvidas disso, acorde. Os sinais da sua vinda são evidentes. Não estaremos ministrando sobre a sua vinda, mas Ele está às portas. Jesus Cristo está às portas e é tempo de nos submetermos ao Espírito de Deus para que Ele dê os retoques finais na noiva do Senhor. Ele nada fará sem que permitamos que Ele faça, mas Ele tem pressa em fazer alguma coisa. Se do fundo do nosso coração nós verdadeiramente ansiarmos por esta santidade de Deus, nós haveremos de prová-la. Esta noite os irmãos cantavam: meu coração suspira pelos teus átrios, Senhor. Eu quero ver a glória do Senhor no templo. Amados, o templo somos nós. É dentro de nós que a glória do Senhor será manifesta. Os átrios do Senhor estão aqui dentro do meu coração. Os átrios do Senhor estão aí dentro do seu coração. O salmista podia cantar: prefiro estar um dia na tua casa do que em outra parte 1000. Mas hoje Deus fez dos servos de Jesus Cristo a casa de Deus. E essa casa de Deus deverá funcionar como casa de Deus. E é quando vivemos como verdadeiros santuários, como verdadeiros templos, que a santidade de Deus começará a se manifestar na terra. Minha alma suspira e geme por reuniões onde o povo treme e teme diante da manifestação da santidade de Deus. É hora de dar à luz o maior avivamento da história da igreja na terra. Mas este avivamento é gerado em nosso espírito. E ele resulta em vidas santas, transparentes, que manifestam a glória e o caráter do Deus vivo. No capítulo 3 de 1 aos Tessalonicenses, estamos em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13: a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. 4:3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Verso 7: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Esse é o chamado de Deus para nós. Deus nos chamou para a santificação.
O que é santificação? É o oposto do imundo, é o oposto do pecado, é o oposto da sujeira moral e espiritual. A santidade fala do caráter de Deus, e Deus é um Deus tremendamente santo. Seria impossível definir a santidade de Deus. A santidade de Deus será melhor experimentada do que realmente definida. A santificação poderia ser definida como separação, algo que é separado para o uso exclusivo de Deus. E uma outra definição fala do caráter, é algo em que se manifesta o caráter santo de Deus. Portanto, a santificação fala tanto de um ato de tirar alguém do mundo, tirar alguém do reino das trevas, tirar alguém do reino do pecado e colocá-lo no reino do Filho do amor de Deus, no reino da luz, das trevas para a luz, separado, diga, para uso exclusivo de Deus. Outra vez, para uso exclusivo de Deus. Irmãos, fomos chamados do mundo para uso exclusivo de Deus. Uso exclusivo de Deus. Mas será que estamos conscientes disso? Sabemos isso na nossa mente, mas precisamos de uma revelação dessa verdade em nosso espírito. Quando eu tomar a consciência de que vivo na terra para uso exclusivo de Deus, o mundo não terá lugar em mim, o pecado não terá lugar em mim, as obras das trevas não terão lugar na minha mente, nas minhas emoções, no meu tempo, na minha casa, no meu serviço, na minha devoção. Eu terei a consciência de que vivo porque Ele vive, e estou aqui única e exclusivamente para ser o depósito da sua glória, o depósito da sua presença, o depósito da sua santidade na terra. É disso que Paulo fala, que ele escondeu estas coisas em vasos de barro. Dentro deste corpo humano que somos nós, mas deste corpo humano que somos nós, vive um espírito que foi recriado pelo Espírito Santo de Deus, e por essa razão tornou-se a morada do próprio Deus. Louvado seja Deus. Em 1 de Pedro 2,9, 1 de Pedro 2,9, o apóstolo fala da nossa posição. Deus nos chamou em santificação, é verdade, e o propósito de Deus para nós é este: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Diga, nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que privilégio! Deus nos elegeu. Deus nos elegeu em Cristo para sermos sacerdotes. Que é um sacerdote? Aquele que é capaz de penetrar diante de colocar-se diante de Deus a favor dos homens. Mas antes que qualquer sacerdote pudesse comparecer na presença do Deus Santo, ele teria que passar pelo altar. O sacrifício seria feito, consumido pelo fogo. Teria que passar pelo altar de bronze. Teria que passar pela água. E só então penetrar na presença de Deus. Vós sois sacerdotes. E se temos chegado a Cristo, temos passado pelo sangue. O Espírito de Deus é a água que nos lava, nos purifica e nos santifica. Sois nação santa. Deus colocou na terra um povo para viver no meio deste povo na terra, e este povo poder manifestar ao mundo a presença e a santidade de Deus. Queridos irmãos, será que o mundo pode olhar para nós e ter a certeza de que Deus é santo?
Será que o mundo pode olhar para nós, para os nossos negócios, para a nossa conduta, para a nossa honestidade, para a nossa seriedade e sinceridade, e dizer: este aqui procede de uma outra fonte, tem uma outra natureza, não vive como os demais homens? Ou as pessoas se sentem à vontade em nossa presença para praticar o pecado? Nossa presença faz o pecador recuar no seu pecado ou deixa à vontade? Os pecadores vinham a Jesus, mas nenhum pecador que veio a Jesus voltou como veio. O impacto da sua presença fez amar a santidade, sem condenar, mas aquela presença, só aquela presença. Quando Moisés subiu ao monte e viu a sarça ardendo, ele correu para lá, mas Deus disse: tira as sandálias dos pés, o lugar em que estás é terra santa. Moisés prostrou-se com o rosto em terra, porque sentiu tremer a sua carne. Quando a santidade de Deus nos é revelada dentro de nós, porque hoje Ele está em nós, nós haveremos de santificar o lugar. Onde entrarmos, a presença santa de Deus entra. Poderemos não dizer nenhuma palavra, mas as pessoas perceberão que há algo diferente ali. Só a nossa presença, talvez o nosso cumprimento diferente, talvez o nosso sorriso, a nossa maneira de nos conduzir, só isso alguém olhará para nós e se sentirá bem e desejará estar conosco. E quando sair da nossa presença, haverá em seu coração o impulso para uma outra vida. Há 2 semanas nós recebemos um representante de uma fábrica de fitas, e quando ele nos dizia o preço, nós dissemos: impossível, nossas fitas gravadas estão mais baratas do que vosso preço de fábrica. Nosso objetivo não é lucro, é serviço. E ele tentava argumentar como vendedor e disse: esse preço só é até amanhã. E eu disse: eu vou orar a Deus, eu não faço nada sem buscar a sua face. Ele disse: eu não sou crente, não sou nada, não sou religioso, ainda bebo muito, faço isso, faço aquilo, nem vou à igreja nenhuma. No dia seguinte ele chegou e eu lhe contei a experiência de como Deus havia respondido à minha oração, e eu encontrara as fitas mais baratas do que na fábrica, exatamente as mesmas, porque Deus é um Deus fiel. E comecei a conversar com ele qual o propósito, e ele ficou conversando muito tempo e disse: está bem, mas qualquer coisa pode me chamar, porque só pode fazer bem a mim conversar com a senhora. Eu vou melhorar conversando com a senhora. Não estive pregando o evangelho para ele, mas apenas dizendo por que é que nós vivemos na terra. Não é em função de ajuntar tesouros, mas é em função de servir aqueles que estão com o coração quebrado. Parece estranho, parece uma coisa do outro mundo, porque o mundo lá fora não pode entender estas coisas, porque é o mundo que busca para si. Mas quando você vive para Deus, você dá de si. E nós somos chamados exatamente para nos colocarmos neste mundo, recebendo esta santidade de Deus imputada ao nosso espírito, para ser manifesta através deste vaso terreno que é o nosso corpo. E Deus será glorificado na terra, e os homens outra vez dirão: Deus está no meio dos homens. Em vários lugares onde a igreja provou o avivamento, os pecadores foram atraídos para Deus. Na China disse que durante um grande avivamento o povo começou a dizer: Deus desceu do céu e veio habitar no meio dos cristãos.
Oh, que o mundo possa dizer isso de nós na igreja brasileira. Deus desceu do céu e veio habitar no meio dos cristãos. Amados irmãos, esta é uma nação que, se fôssemos fazer uma pesquisa, 95% pelo menos diria crer em Deus. No entanto, onde estão as marcas de Deus? Nossa própria Constituição, a nova Constituição do país, concorda em invocar a presença de Deus, deixando claro na sua carta magna, reconhecer a existência de Deus Todo-Poderoso e a necessidade dele. Mas pergunto, quantos dos governantes desta pátria, quantos dos constituintes que votaram esse artigo, quantos daqueles que estão debruçados sobre a Constituinte conhecem a Deus, ouvem a Deus e obedecem seus preceitos? O diabo crê em Deus, mas não conhece a santidade de Deus. Nós somos chamados neste mundo para manifestar um Deus Santo na terra. E esse Deus Santo habita dentro de nós. No capítulo 1 de Pedro, versículo 15: pelo contrário, segundo assento aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Diga comigo a última parte: em todo o vosso procedimento. Algumas traduções dizem em toda a vossa maneira de viver. Vamos? Em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. A Bíblia diz, não diz sede onipotentes, porque eu sou onipotente. Sede poderosos, porque eu sou poderoso. Sede infinitos, porque eu sou infinito. O único atributo que Deus usou, que manifesta a soma de todos os seus atributos, é a santidade. E Ele diz-nos: sede santos, porque eu sou santo. Eu vos gerei, e nada brota de mim sem que tenha as minhas marcas. Se alguém não tiver as minhas marcas em seu espírito, não procede de mim. Sede santos, porque eu sou santo. E essa santidade não é uma palavra, essa santidade não é uma ideia, essa santidade não é um alvo inatingível, essa santidade é uma experiência prática em toda a nossa maneira de viver. Nossas palavras, nossos pensamentos, nossas ações, nossos tratos, nossos negócios. Estava estudando esta palavra e orando por todos nós, orando e chorando diante de Deus, porque o Espírito trazia um quadro da distância em que nos encontramos do padrão divino. Quantas palavras em nossa boca são sujas, são mentirosas, são irreverentes. Quantos julgamentos são imparciais. A maioria deles está cheia de parcialidade, de engano. Como não damos valor à nossa palavra, aos nossos contratos. Dizemos uma coisa e fazemos outra. Relaxados em nossos compromissos. E por causa disso, o mundo cria uma burocracia tremenda para resolver um problema, porque não pode confiar em ninguém. A palavra dos homens não tem valor. Mas Deus tem na terra um povo. Louvado seja Deus. Deus tem na terra um povo. É você participante deste povo? Talvez você pensou que seguir a Cristo
seria simplesmente aderir a uma igreja evangélica, ser batizado, dar o dízimo e assistir aos cultos. Se você pensou isso, está enganando-se a si mesmo. Ser cristão é ser como Jesus. Ser cristão é seguir a Jesus até tornar-se como Ele. Se alguém diz que o ama, também deve andar como Ele andou. Não se incomode com nada, nem com barulho. Toda interferência neutralizamos no poderoso nome de Jesus. Alguém se incomoda com esta mensagem, mas ela terá de sair em nome de Jesus. Nossos corações devem se abrir para o céu e Deus quer nos falar. Em Hebreus capítulo 12, versículo 10. Hebreus capítulo 12, versículo 10. A última parte. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha comigo a última parte. Participantes da sua santidade. Santos como Ele é santo. E participantes da santidade. Como posso participar da santidade de Deus? Se o Espírito de Deus habita em você, Deus está aí. E o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. E Ele é santo. A santidade de Deus nos foi imputada. Mas nós também teremos que responder a esta santidade de Deus dentro de nós. Dentro do trabalho de Deus em nossa vida, há dois lados, sempre há dois lados. Um é o lado divino e outro é o nosso lado. Nenhum de nós pode tornar-se santo por querer. Nenhum de nós pode tornar-se santo por esforço. Nenhum de nós pode tornar-se santo por obras. Nenhum de nós pode tornar-se santo por merecimento. É Deus mesmo quem nos dá a sua santidade. Mas somos nós que respondemos àquilo que Deus nos dá. E tomamos posse daquilo que Ele nos dá, respondendo ao seu Espírito dentro do nosso próprio Espírito. O versículo 14 diz, e vamos ler juntos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. E em 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 1, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, nós temos começado no Novo Testamento para deixar bem claro que aquilo que Deus ensina no Velho sobre santidade não é apenas para aqueles que viveram antes de Cristo, é para nós também. Verso 1: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Notem aqui, irmãos, Deus nos dá a sua santidade, Deus nos separa, mas note aqui a nossa parte, olha aqui a nossa resposta. Nós devemos nos purificar de toda impureza. Não é Deus que nos santifica? Sim, é Deus que nos santifica, mas somos nós que respondemos a Deus. E por isso o verbo diz agora: purifiquemo-nos, despojemo-nos, deixemos de lado, tiremos de nós toda a impureza. Diga toda. Tanto da carne como do Espírito. Alguém dirá: irmã, é algo duro, né? Chegaremos lá. Logo que me encontrei com Cristo, eu comecei a dizer: Senhor, há porventura um jeito de chegar lá? E hoje eu digo como Paulo: não julgo que haja alcançado,
Quando penso que vou chegando, um vislumbre só da sua glória revela a distância. Quanto mais nos aproximamos da luz, tanto mais as imperfeições são manifestas. E nenhuma carne se gloriará diante de Deus, dizendo: eu cheguei. Cada dia será um novo desafio. Cada dia. Cada dia. É cada dia mesmo. Cada dia uma análise. Cada dia uma introspecção. Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu sentar e o meu levantar. Ainda o pensamento não me chegou. Tu já o conheces. Senhor, sonda-me. Conhece o meu coração. Vira o meu coração às avessas. Traz à tona o que está escondido. Vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quanta coisa escondida dentro de nós. Nós nem percebemos que está lá. Mas quando começamos a penetrar na presença de Deus e a buscá-lo, quando nos aproximamos dele, estas coisas começam a vir à tona. E nós as expomos ao Santo Espírito de Deus. Então a sua ação santificadora se torna possível. Mas há uma chamada a cada dia. Porque o alvo é Jesus. E nada menos que Jesus. Aquele grito da alma como a corça brama pelas correntes das águas. Assim por ti suspira minha alma, ó Deus. Minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quantas vezes em seu coração você já gemeu, chorando: Deus, eu quero ser como Jesus. Pai, nada menos que isso. Eu quero ser como Jesus. Esse é exatamente o grito do Espírito de Deus dentro de nós. Formar Jesus dentro de nós. Formar a santidade de Jesus dentro de nós. Será que é a luta? Ou será que é o descanso? Há uma luta contra a carne. Porque a carne luta contra o Espírito. E quantas vezes nós queremos levantar voo e subir para as alturas da presença de Deus, e parece que a carne puxa, a indolência, a inapetência pelo estudo da palavra e pela oração. Parece que cadeias do inferno começam a nos cercar, a bloquear a nossa mente, a trazer sono aos nossos olhos. É uma luta. Mas se empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra, e rompermos com a carne, respondendo ao apelo do Espírito, e prosseguirmos, veremos que o entrar na presença de Deus realiza a obra. Não há esforço. Na hora que a luz penetra, as trevas se afastam. Quantas vezes estamos lutando para vencer uma falha, lutando para vencer um defeito, um hábito, e chegamos desesperados na presença de Deus e choramos, quebrados. Deus, eu fiz tudo o que sabia, mas tu conheces o meu coração. Eu quero seguir-te, eu abomino o pecado. Eu fiz tudo o que sabia, mas parece que ele se apega à minha carne. Senhor, misericórdia de mim. E quando você está ali, quebrado, você se levanta e de repente descobre que a força do pecado foi quebrada. A presença de Deus veio, encheu o seu coração, respondeu ao clamor da sua alma. Por que você clamou? Era o Espírito de Deus que estava ali gemendo e chorando, porque o próprio arrependimento é um dom de Deus. Às vezes eu digo: Senhor,
Se tu não te moveres, como responder a ti? Tu atrais o homem. Mas se você for capaz de fazer como Jacó, não te deixarei. Eu não te deixarei. Se não me abençoares, eu te agarro aqui e te sustento aqui. Tu não vais embora. Deus se alegra quando um filho seu deseja tanto que diz: Senhor, não te solte. Eu fico aqui. Se tiver de morrer, morrerei contigo. Se tiver de afundar, eu me afundarei contigo. Mas não te deixarei. Trevas de morte me cercaram, mas teu poder é maior que as trevas. A noite é luz diante de ti. Talvez Ele precise tocar-nos a coxa. Sairemos manquejando, mas a sua bênção repousará sobre nós. É a nossa resposta. Queridos irmãos, como posso eu para a idade divina? Se fôssemos olhar agora para Levítico, nós veríamos tantos textos de um Deus santo que odeia o pecado. Não imaginemos que Deus vai conviver com o pecado. Deus jamais conviverá com o pecado. Deus jamais tolerará o pecado. Este mundo foi entregue às trevas do inferno, à maldição satânica por causa da rebeldia e por causa do pecado. Deus tem o seu coração movido para conosco, mas ainda que as ternuras do seu coração se movam para com os filhos dos homens, Ele jamais rebaixará o seu nível de santidade. Mas glórias sejam dadas a Deus. Ele resolveu o problema do pecado quando Cristo Jesus veio e julgou o pecado na cruz. Oh, que Deus nos dê uma visão do Calvário, que Deus nos dê uma visão daquela cruz, que Deus nos dê uma visão em nosso espírito do significado espiritual de Cristo naquela cruz. O Filho de Deus está ali, é Deus mesmo agonizando naquela cruz. Quando Cristo, na noite em que foi traído, foi ao jardim do Getsemane, nós podemos ver ali o retrato da agonia pela qual Ele passou. O autor dos Hebreus disse que nos dias da sua Ele clamou com grande clamor, com forte clamor, com lágrimas, aquele que podia livrar da morte. Ele viu a morte diante dos seus olhos e gemeu. Ele viu o pecado que viria sobre ele e estremeceu. Disse: a minha alma está angustiada até a morte. Havia um tremendo pavor. Jesus iria enfrentar a cruz. Jesus iria trazer sobre si o pecado. E abre a sua boca e chora. Chora em alta voz. É exatamente isso que a palavra diz. Na sua carne clamou com grande voz aquele que o podia livrar da morte. E foi ouvido. E foi ouvido. Porque o clamor, porque a agonia, porque o suor de sangue, porque o pecado era uma coisa terrível e o pecado seria julgado em Cristo. Oh, meu irmão, olha para a cruz agora. Quem está naquela cruz é o seu pecado, é o meu pecado. Quem está naquela cruz são as nossas quedas, nossas rebeldias, nossas criancices, nossa imaturidade. Quem está naquela cruz é a nossa queda, é a nossa condenação. Custou ao Filho de Deus os horrores do inferno. Como voltaremos nós, depois de provar o poder de Deus, a viver no pecado, sacrificando outra vez o Filho de Deus? Eu não sei o que se passa no céu,
quando Deus olha para a sua igreja. Eu não sei o que se passa no coração de Jesus quando Ele olha para nós. Acho que às vezes o amor de Deus é um amor que dói. É como aquele pai, aquela mãe que ama o filho, que traz o filho à luz e espera que ele seja uma bênção, e ele se desvia dos caminhos e traz vergonha para a família. Eu creio que é exatamente o pai começa a olhar para nós e o seu coração chora. Chora. Irmãos, devíamos preferir morrer, viver pecado, a acariciar o pecado. Nosso Deus é santo, muito santo, e o pecado não conviverá com Ele. Nenhum pecado entrará na glória. O Salmo 99, versículo 9. Salmo 99, versículo 20.